Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Mais uma live, mais um domingo, frio, mas Jesus está aqui conosco. Paz do Senhor, Rogério Moraes, tudo bem? Nina, minha cunhada, paz do Senhor, Júnior, paz do Senhor, Gisele, tudo bem com vocês? Mas, eu conversei com algumas pessoas e pelo fato de que elas estão interessadas em libertação, então a gente vai dar uma pincelada hoje, mais uma vez, sobre alguns assuntos que diz respeito à cura, libertação e tal. Então hoje eu vou dar uma introdução, como fechar as portas para os demônios não voltarem mais, né? Porque às vezes a pessoa fica liberta, mas o inimigo volta e começa a atrapalhar. Eu tive cuidado também, eu até conversei com a liderança, no meu Facebook foi editado o vídeo que eu dei, que a semana retrasada, eu não me lembro, porque nós que somos evangélicos entendemos, mas de repente se a gente pega alguma pessoa que não conhece o evangelho, que é polêmica, foi editado, você pode entrar no meu Facebook, que foi editado, você pode passar lá e pegar. Amém, amados? Vamos orar agora em nome de Jesus. Ai, tá muito frio hoje. Quero agradecer ao Senhor, trabalhei muito, eu falei até com o pastor, eu tenho trabalhado exaustivamente, porque a filha está de dieta, então eu fico lá, fico aqui essa noite, trabalhei muito hoje, mas enfim, é tudo para a glória do Senhor, né? A Bíblia diz assim, quem pode fazer o bem não faz, esse peca, mas nós estamos cansados, mas Deus vai nos dar graça, em nome de Jesus. Então vamos orar agora. Pai, nós oramos agora a Deus em nome do Teu Filho Jesus, quero te agradecer, porque hoje o Senhor, pela infinita misericórdia, já o salvou, amém, já libertou. Amém. Porque Tu és Deus, Tu és o Senhor, sim, e aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Amém, amém. Mas é necessário que entendamos, amém, que precisamos ter continuidade. Amém. E aqui estamos nós, Pai, para transmitir aquilo que um dia o Senhor mesmo transmitiu ao meu coração. Amém, Jesus. Que essa live seja para a honra e glória do Teu nome. Meu Pai. Nós oramos agora agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelos livramentos. Cobre-nos com Teu sangue. Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vou dar uma introdução e depois eu vou dar sobre o domínio de Satanás e o reino das suas trevas, sobre sofisma. Então vamos aqui. Uma introdução. Com certeza, quando se ouve falar em uma libertação, imediatamente a pessoa se associa a uma expulsação de demônios. Mas nós não podemos negar que a expulsação de demônios é libertar uma pessoa. Porém, mas não estaremos aqui ensinando simplesmente como expulsar as entidades, como expulsar os demônios. Mais do que isso, como fechar as portas para que os demônios não voltem mais para atrapalhar. Sempre estive preocupado com o ministério do sai, sempre. As pessoas endemoniadas entram em muitas igrejas e os demônios são expulsos e depois eles voltam. As pessoas têm que entender que uma vez liberto tem que ficar liberto, né? Então, as pessoas, elas voltam endemoniadas, porque os demônios são expulsos, mas depois voltam, como diz a Bíblia. O estado da pessoa fica 7 vezes pior que o primeiro. A expulsação de demônios, as expulsões de demônios de uma pessoa, se essa pessoa efetivamente não for liberta, e as portas por onde elas entravam não forem fechadas, estaremos piorando o estado dessa pessoa, ao invés de ajudá-lo. Na verdade, expulsar demônios não é fácil. É uma obra árdua, mas não é em nosso nome, mas é em nome de Jesus, conforme diz Mateus 16, 17.
Esses sinais há de seguir aos que creem. Em meu nome você vai expulsar demônio, vai curar e etc. Então é o seguinte, quando a gente vem para a igreja, a gente vem carregado uma série de problemas. Então aí você é aceito pelo Senhor e logo depois há um ministério, que no caso é o meu na igreja, que a gente vai trabalhar na área de libertação. Eu já expliquei que às vezes as pessoas vêm de um lar conturbado, algumas maldições hereditárias, e nós vamos trabalhando. Só que, então o negócio, se você se converte, a Bíblia fala assim, vinde a mim como estás, mas não fica como está. Se a pessoa começa a dar brecha, fazer tudo aquilo que o inimigo gosta, o estado dele fica pior que o primeiro, 7 vezes pior. Olha, é muita entidade para uma pessoa só. As 2 fases de libertação, são 2 fases que eu vou te passar aqui. Cuidado com o exorcismo. Quando falamos de libertação, não estamos falando necessariamente de uma expulsação. Mas, às vezes, quando alguém está quebrando seus vínculos, renegando, pode acontecer uma manifestação. E, nesse caso, é necessário que se expulse. Quando simplesmente expulsamos os demônios de uma pessoa e nós não ajudamos ela a fechar a porta da entrada, essa situação torna-se pior que a anterior, pois aqueles demônios voltam com mais 7, que está lá em Lucas, abre, Lucas 24, Lucas capítulo 11, 24 a 26. Eu vou ler para os amados aqui. Lucas 11, 24 a 26. Aqui. 11, 24, 26. 22, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Daí é meu lugar. Isso ele está falando aqui do coração do homem. Porque você é um tricotomista, então quando o Senhor entra, ele varre. Por isso que eu falo, quando você aceita pelo Senhor, deixa ele entrar no sótão, deixa ele libertar tudo. Aquilo que você vê que é antibíblico, manda tirar, tira tudo. Porque o Senhor tem prazer em morar dentro. Mas quando ele sai, volta a 7 entidades, pior que a primeira. Renegação. Renegar significa tornar sem efeito e rejeitar. Adquire-se um desprezo pela coisa renegada. Você precisa renegar e ter um desprezo por ela. Portanto, não é simplesmente abandonar. É por essa razão que renegação é o desempenho de um papel de veneno contra Satanás. A sua força contra nós. Funciona também como um antídoto de um veneno, desde sobre a pessoa que o renega. Não usemos outra palavra mais branda. O verbo deve ser renegar mesmo. Eu te rejeito, está ressarcido, enfim. A renegação deve ser feita pelas pessoas oprimidas em voz audível, para Satanás ouvir e seus demônios ouvirem, pois eles são oniscientes. Eles não são oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes. Então a renegação é uma declaração aos demônios e na oração a Deus. Não sendo oração, não deve ficar de joelhos, mas você levanta a cabeça e fala: eu repreendo todos os vínculos que eu mantinha com as trevas, eu não te aceito, você não tem nada a ver comigo, as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não aceita, porque ele vai querer trabalhar na mente, ele está paralisado em nome de Jesus. O que queremos ensinar nesse estudo é como você impedir as entidades, os demônios, de voltarem a tomar conta de uma pessoa. E como libertá-la totalmente do poder do inferno, tornando-a poderosa em Deus para ser exemplo da igreja na face da terra. Quando você é um neófito, você não sabe nada, a igreja vai ensinando. E aquilo que você vê que não é do agrado do Senhor, você vai tirando. Quando você vai ver, você vai ser um exemplo. Eu sei que há pessoas que têm muita dificuldade, mas em Deus você vai fazer proeza, viu? Em nome de Jesus, amém? Lília, paz do Senhor, querida. Nos falamos ontem, falaremos mais, viu? Após eu gravar minha live, né? Aqui, vamos examinar com a advertência de Deus no Velho Testamento.
para que o povo de Deus não criasse vínculo com os laços ou embaraços com Satanás. Note, essas três expressões estarão referindo-se sempre no mesmo título: vínculos. Isso é o que mais tem na palavra. Lá em Êxodo 23, 32, está escrito lá: não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses, e nem na terra em que habitarão, para que não faça pecar contra mim. Porque servireis aos deuses, isto será um laço. Laço, vínculo, é tudo a mesma coisa. Entendeu, amados? Ai, ai. Olha aqui. Aqui, os laços de Lázaro, lá em João 11, em especial, versículo 44, Jesus tinha e tem todo o poder sobre a morte, a ponto de restaurar Lázaro. Mas, ao analisarmos com detalhes a história, percebemos que Jesus restaurou Lázaro e deu-lhe novamente a vida. Mas ao analisarmos com detalhe essa história, nós vamos perceber que Jesus restaurou Lázaro, deu-lhe novamente a vida, mas esse saiu do túmulo com as suas mãos, pés amarrados como um laço. Segundo o costume da época, que eu até falei semana passada, ao sepultar os seus mortos, prestem bem atenção ao texto, e você vai perceber que ele saiu. Ele não apareceu do lado de fora. Imagine agora a dificuldade que Lázaro, ao sair com os pés e mãos amarradas, somente pulando, era possível? Será que Jesus não tinha poder para desatar os laços? Sim, mas não competia a ele, sim ao povo. Aqueles laços representavam os vínculos com a morte, com as trevas. Apesar de ressuscitado, ele continuava com laços. Se as pessoas não tirassem seu laço, ele estaria ressuscitado amarrado. Então, eu vou explicar o que ele está falando aqui. Eu te expliquei que nessa época, haviam grutas, e essas grutas eram colocados alguns mortos. Só que eles eram atados aqui, para fechar a boca, nas mãos aqui e nos pés. E quando o Senhor quis ser glorificado em Lázaro, ele perguntou para ela: onde está a pedra? Tira a pedra da sua incredulidade. Ele perguntou: você acha que não sabia onde está? E aí, quando ele foi até a gruta, ele fez uma oração: Pai, eu te rendo graça porque sempre tu meu, mas por causa da incredulidade, eu vou ter que orar assim. E aí ele falou: Lázaro, sai para fora. E o texto está ensinando aqui que Lázaro, quando a gente analisar a história, nós vamos perceber que Jesus restou Lázaro e deu-lhes novamente a vida, porque ele havia morto 4 dias. O Senhor devolveu a vida para ele. Mas esse saiu do túmulo com mãos e pés amarrados como um laço. E segundo o costume da época, ao sepultar os mortos, presta bem atenção no texto, você vai perceber que ele saiu, ele não apareceu, ele saiu. Ele estava dentro, o Senhor bradou: Lázaro para fora, ele saiu. Só que ele saiu, ele apareceu do lado de fora. Imagine agora a dificuldade dele sair pulando, porque ele foi ressuscitado e ele tinha sido sepultado atado. E isso se chama de laço. Se ninguém tirasse o laço dos pés das mãos, ele ia permanecer atado. Ou seja, quando você vem para o Senhor, você está cheio de laços. Você está cheio de laços. Laços de iniquidade que te prendem. Então a Bíblia diz: ressuscita ele e deixa agora o homem andar. Ou seja, você vem para a igreja. Hoje eu conversei com uma pessoa muito especial. Ela recebeu, ou melhor, Cristo recebeu ela, mas ela está cheia de laços. Então está tudo atrapalhado. E o Senhor começou a ensiná-la como desvencilhar. Embaraço, laço, é tudo a mesma coisa. Vínculo, as 3 coisas é a mesma coisa. Então hoje Jesus continua restaurando mortos.
Porque quando a Bíblia diz em Efésios 2,8, que outrora nós andávamos segundo o curso do nosso pensamento. Então nós éramos mortos pelos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ponto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então você é um tricotomista. Você tem um espírito que tem uma alma que mora no corpo. Você é tricotomista. A Bíblia diz Salmo 139, que lá no culto, quando seu pai e sua mãe habitou, quando você foi formada e entretecido, Deus colocou um espírito. Esse espírito, quando você nasce, o Senhor manda de cima o espírito. E você tem um psique, que é onde tem o centro das emoções. E nós estamos numa carcaça. Então, quando o Senhor adentra em nós, que é Ele que nos escolhe, não é nós que escolhemos Ele. João 15,16, não foi você que me escolheu. Eu escolho a vós e te nomeio para que fazeis o teu fruto permaneça. Então eu saio de criatura e passo para filha. E você passa para filho, tá? E nós éramos mortos e ressuscitamos com Cristo. Então, hoje, Jesus continua ressuscitando mortos. Que quando você vai... A Bíblia diz que bem-aventurados são os pés que anunciam as coisas boas. O livro de Naum, bem-aventurados aqueles que produzem alegria. Então, cada um tem um ministério. Esse é o meu. O meu ministério é evangelismo. Ou seja, ganhar alma para o reino. Pessoa que nunca viu falar do evangelho, eu vou lá. Então, veja bem, o apóstolo, pai de todos, o profeta, o evangelista é o dedo maior. Esse dedo maior vai em alto mar, que é o meu ministério. Pega lá o tubarão, limpa, tal, traz para o pastor, ele faz aliança, ó, do povo com Deus, e o mestre tira os comichões. A igreja tem os 5 ministérios. Isso é uma bênção. Cada um no seu quadrado. Se eu for pastorear uma igreja e falar que eu sou a líder dela, a igreja vai fechar, porque eu não tenho esse chamado. Esse chamado é do pastor Evandro, pastor Evandro, esse tem chamado. Eu não, eu sou itinerante. Agora, o evangelismo está no sangue. Então, eu anoiteço e ganho almas, porque isso é o meu chamado. E o profético. Então, cada um no seu. Por isso que a Bíblia diz que Jesus continua ressuscitando mortos através da minha vida, da sua. Porque aquele que está nas trevas, está nas garras de Satanás. Está morto. E quando recebe Jesus como Senhor, ele ganha vida. Passa a ser uma pessoa ressuscitada espiritualmente falando. Todavia, essa pessoa traz com ela laço das trevas que amarravam o passado dela de morte. É preciso que a igreja retire os laços para que agora a igreja venha ressuscitar com todavia em abundância. Então, esse papel aqui é o que a igreja faz. O segundo domingo de cada mês eu dou curso aqui em São Bernardo e lá em Interlagos. Então eu pego todas as pessoas neófitas, pessoas que querem uma libertação, que, por exemplo, conhece Jesus, ama Jesus, está amarrado. Então tem pessoas que foram bolidas como criança pelo padre, foram bolidas por tio, pessoas que são receosas, que teve um passado não muito bom. É nessa pessoa que a gente vai trabalhar. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas se não pôr para fora e não for liberto, fica sofrendo. Por isso temos as nossas igrejas, muitas pessoas que já aceitaram Jesus, estão ressuscitadas, vão para o céu, mas levam uma vida amarga, cheia de problema, cheia de enfermidade, porque ninguém as ajudou a tirar os laços da morte. E nós estamos aqui para ajudar. Então, a teoria é o contrário. Há muitos ainda que insistem em permanecer não aceitando essas verdades bíblicas. Isso é um problema de cada um. A verdade bíblica é essa e nós vamos passar. Quem não quer aceitar é um problema já dele. A principal arma que usam é 2 Coríntios 5,17. Lá o texto fala, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas elas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas ao analisarmos a simplicidade da palavra de Deus, nós vamos entender que há pessoas que ainda são oprimidas, embora filhos de Deus. Se alguém está em Cristo, olha, é condicionado. Se alguém está em Cristo. Sobre esse assunto já temos muitos detalhes. Não tema.
posição em Cristo. Nova criatura, por quê? Satanás jamais aceitará que você é a nova criatura. Muitas vezes a família também não nos dá caos para que sejamos um dia até convertidos, mas agora não quero nada. E eu vejo coisa aqui, meu Deus, que chora. Há pessoas que são rejeitadas pela família também. Ah, meu Deus. Toma água. Nos casos em que há só um convertido, há pessoas que são rejeitadas pela família só porque tornaram crente. O único interessado em você ser nova criatura é Jesus Cristo. As coisas velhas, elas já passaram. Para quem? Satanás está sempre lhe acusando do passado. A Bíblia diz que ele é o acusador, que ele veio matar, roubar e destruir. A família que não é cristã acusa os próprios familiares que são crentes, principalmente se eles erram. Tipo assim, você sai de criatura e passa para filho. Só se para o seu amigo, sua amiga, agora eu sou evangélico. Eles vão rir, vão ironizar. Porque Jesus é o único caminho, mas eles não têm luz que ironizar. Se você fizer a mínima coisa, mas você não é quentinho, aí é duro, que a Bíblia diz que o nome dele é enxovalhado e ele vai pedir contas. Aí vai ficar feio. Por isso, esse texto está no contexto da obra de salvação. É como Jesus disse. A quebra de vínculo não anula esse texto, mas está se tratando de uma amarração com Satanás, que precisa ser desfeitas para quando estivermos, sobretudo, embaraço e laço, que nos impede de viver uma vida de abundância aqui na terra. Então, aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar em nosso espírito imediatamente recriado, mas a nossa alma e nosso corpo, em muitos casos, são restaurados mediante um processo gradativo de muitos que chamam santificação, vida com rosto de terra. Olha, vou dizer para você, pode dar dinheiro, tudo que você tiver, pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver uma vida, uma conduta santa, ele não vai te ajudar, não vai. Vamos procurar fazer uma obra certa, para que Deus venha ser glorificado. Agora, eu vou passar aqui uma ilustração prática. Uma procuração de um advogado. Preste atenção aqui. Quando você procura um advogado para lhe ajudar, em alguma causa, a primeira coisa que ele lhe pede, além do dinheiro, é uma procuração. Certo? Ele pede uma procuração. Nessa procuração haverá cláusulas que estabelecem poderes para que eles, em seu nome, possam tomar algumas posses e decisões. Se por acaso esse advogado for um de mau caráter, enganador, extorquiador, você vai descobrir logo, e depois de algum tempo que ele está exercendo e realizando coisas ruins em seu nome, o fato é tão horrível que você tem que apelar e estabelecer o tumulto contra ele para livrar. Ou você vai para a delegacia de pego na hora, ou você faz alguma coisa, mas você pega, porque é mau caráter, né? Quando você não tinha Jesus em seu coração, o seu advogado era Satanás. Ponto. Alguém se obedecia. Era Satanás. É mau caráter. E no passado, sem saber, muitas vezes você passou a procuração para ele, sem querer. Um dia, glorioso dia, você estava no quarto triste, abandonado. No mesmo dia, Jesus falou comigo. Aceitou-me como Senhor do meu quê? Ah, meu Deus. Preste atenção. Comprar a crédito e o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito.
Uma segunda história para ajudar mais ainda o seu entendimento. Presta bem atenção. Você é um crente, tem Jesus como o Senhor, resolve comprar algumas coisas necessárias em uma grande loja Magazine. Exemplo, o MAP faz de conta, o Magazine faz de conta. O valor é muito alto e você não pode pagar à vista. Resolve, então, fazer um crediário em 5 prestações e, infelizmente, reveze da dívida para pagar. Não adianta, até porque a pessoa não está entendendo nada, não pediu para você. Não adianta você ir até a loja e declarar que não vai poder pagar. Não vai adiantar. Mas o que Jesus é o Senhor da sua vida fez, ele disse, não vai pagar o carnê, mas será protestado o seu nome para o SPC. Então, você faz uma dívida muito grande, aí você não pode pagar. Você eu não vou te processar, mas senão eu vou te colocar no SPC. Você é um cristão convicto imediatamente após esse fato desagradável, você começa a batalhar e a jejuar, fechar portas do peito. Aleluia, meu Deus. Olha, eu quero falar uma coisa. Tem uma pessoa aqui na live que você está tão estonteada que está me subindo até o sentido. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Porque quando eu estou dando quebra de vínculo, é muita perturbação. Meu Deus, é uma pessoa aí. Ai, meu Deus do céu, você foi num lugar indevido. Você ficou muito oprimida. Pai, eu repreendo essa entidade em nome de Jesus. Toda obra das terras, sai agora. Em nome de Jesus. Vai para mim. A pessoa está desorientada. Está sem era nem beira. E me dá um negócio Entra, ruim. Senhor, com providência, É porque eu tenho percepção por demônio, dá sono. Oh, Deus, dá um em nome mal-estar. de Jesus, Pai. Sai Fortalece daqui. a tua filha, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus. Tem misericórdia. Restaure e renova. Estou te ensinando assim. Quando nós éramos lá de fora, eu acabei de ler que nós tínhamos um advogado. Efésios 2, capítulo 8. Tudo aquilo que ele mandava que nós fizéssemos, a gente fazia. Então vamos lá. Mente, sementinha. Mata, você mata. Rouba, você rouba. Adultera. E faz aborto. E você era comandado pelo psique. Quando Jesus entrou, porque você falou, pô, esse advogado aqui não está acordado. Então você pegou outro advogado. Só que você precisa rasgar a cédula do primeiro, que é o que eu estou ensinando aqui. Então eu vou te falar um exemplo para você ver como ele vem cobrar. Olha só. Quando você estava sem Cristo, a sua dívida era muito alta. Nossa, generalizada. O nome ficou marcado no SPC do inferno, a nossa vida. Um dia eu encontrar com o Salvador, Jesus, a sua dívida foi paga. Ou seja, quando Jesus foi até você, a sua dívida foi paga da glória. A nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Ele riscou o livro da dívida e o seu carnê foi quitado. Amém. Agora você começa a ver uma vida nova de vitória. Ou seja, o inimigo vem, mas você matou, mas você roubou, mas você separou, mas você... Não, peraí, Satanás. A minha dívida foi paga, aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo perdoou a nossa dívida. Você não tem entendimento, mas quando ele foi lá no Gólgota, quando ele foi lá na cruz, ele falou 7 palavras, Pai, tudo está consumado, mas ele passou por o traje, ele foi morto, ele levou 39 chicotadas, recebeu um quipá na cabeça com pregos assim, e o chicote saia lasca de carne, ele foi dilacerado. Olha que tremendo, oh glória! A Bíblia diz sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que o Espiritismo plageia, o inimigo plageia. Então, no Velho Testamento, abre o Velho Testamento, no meio, a parte em branco. A Bíblia tem uma parte em branco que eu vou te mostrar agora. Velho Testamento, Novo Testamento. No Velho Testamento, era necessário, quando você pecava, deixa eu te mostrar aqui. Eu tô com a Bíblia aqui, ó. A Bíblia. Aqui você vai ver uma parte em branca, ó.
uma parte em branca, e aqui Evangelho do Novo Testamento. O Velho Testamento, quando você pecava, você, por exemplo, você tinha que ir de dia, pegava um animal, ia até o sacerdote ia até o sumo sacerdote. O sacerdote ficava dentro de um quadrado com a cinta na cintura. Se tivesse pecado, ele morria, tinha que puxar pela corda. E era de dia. Então você lavava um animal, aquele animal era morto, então o sangue remia seu pecado, o incenso ia diante de Deus. Se fosse hoje, você tem que fazer um curral, ou sei lá, o nome de, ou um chiqueiro de porco, sei lá. É porque a gente peca por ação, por pensamento e por obras. Então, a Bíblia diz aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Que pecado é esse? Eu não estou falando que você fumou, que você bebeu, não. Foi pecado adâmico. Quando o primeiro homem desobedeceu com a primeira mulher, o Senhor, quando criou o homem e a mulher, o Senhor deu uma ordem. Gênesis: de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Aí, antes da criação do universo, Deus criou os anjos. A criatura mais linda de Deus chama Lúcifer. Mas o texto fala em Ezequiel 28 que encheu o coração dele de orgulho, prepotência. Então encheu o coração dele de comércio, ele rebelou. Pegou a terça parte e queria que se adorado. Então Deus destituiu. Quando Lúcifer foi destituído, ele passou a ser Satã, que no grego é adversário. Esse Satã, sabedor que ele não pôde criar, ele foi no Éden, aonde o Senhor diz que ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. E quando ele fez todas as coisas, ele falou assim, bom, tá faltando uma coisa aqui. Ele fez Adão do pó. Gênesis 2:4. Você foi feito do pó. Aí ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vez. Ele olhou e falou, poxa, muito bom, mas não é bom que o homem esteja só. E Deus deu privilégio, que quem deu nome para os animais não foi Deus, foi Adão. E Deus falou assim, olha, Adão falou, agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, por quando varou ela foi tomada. Ok. E Deus vinha na viração do dia para conversar com ele. Em espírito, claro. Mas se eu vinha falar com ele, eu faço a minha analogia. Nossa, Adão, que nome você dá? Leão. Ah, o macaco. Tinha uma harmonia. Mas como Satanás, que depois de ser destituído virou Satã, a primeira sessão espírita nasceu no Éden. Consequentemente, ali uma serpente foi vítima de uma entidade e a Eva foi assistente. Primeira sessão espírita e o primeiro intérprete da Bíblia, erroneamente. Então, a Bíblia diz que o pecado nasce por 5 órgãos do sentido. Aquela mulher foi dar uma volta no Éden e deparou-se de frente à árvore que Deus dissera não. E Deus não é como eu e você. A palavra dele é uma só e acabou. Ele não alisa. Ele falou, tá falando. Ele não vai mudar a Bíblia por causa de meia dúzia, não. Ele falou, tá falando. É não, é sim, é sim. Sim, sim, não. O que passa é procedência maligna. Então o Senhor havia dito, na viração do dia, o Senhor veio. Adão, acha aí, gente, Adão, onde estás? Adão respondeu, bom, eu ouvi a voz do Senhor, mas eu estou com vergonha e me escondi. O Senhor falou assim, acaso ordenaste da árvore que eu ordenara que não comesse? Não comeste da árvore. Olha, jogo de empurra é terrível. A mulher que você me deu por esposa me enganou e eu comi. Aí o Senhor foi lá, sentenciou, olha, aqui vou ler para você. Mas a serpente mais sagaz, mais esperta, que todos os animais da selva que o Senhor tinha feito, ele disse para a mulher, assim que disse Deus, não comer de toda a árvore do jardim? Observa aqui. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. Mas, aqui ela já interpretou errado. Mas, do fruto
do conhecedor do bem e do mal, não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Esse tocareis aí, você grifa na sua Bíblia, porque se você voltar aqui em Gênesis, quando o Senhor falou aqui, que o Senhor falou para ela, olha, toda árvore do jardim você come livremente, mas do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque que você comer você vai morrer. Ele falou tocareis. Ela já estava com um inimigo na alma, ela já interpretou errado a palavra. E aí veio o diálogo entre ela e a serpente. Então, isso na mente. Então, a serpente disse para a mulher, não é certo que você não vai morrer. É o que diz hoje assim, eu vou sair uma vez só. Você acha que tudo é uma vez? Você acha? Eu tenho meu particular. Você acha que Deus vai trazer tudo à tona? Eu não acredito. Subestima o Espírito Santo, principalmente marido. Subestima. Você acha que ela vai ver eu mandar um e-mail? Eu vou apagar nos enviados. Você acha que ela vai ver que eu vi porcaria? Não, não é bem assim. E o profeta falando. Mas o inimigo deixou a pessoa surda e cega. E o abismo está lá esperando ele ou ela. Aí a serpente, é que Deus sabe que no dia em que deles comerem, vai te abrir os olhos e você vai ficar como Deus, sendo conhecedor do bem e do mal. A serpente, sabe o que Deus quer que você come? E você ficar igual conhecedor do bem e do mal, vai te abrir o entendimento. A Eva já estava tomada pelo inferno. Aí, vendo a mulher que a árvore era boa para dar entendimento, ela comeu do fruto. Ela lhe deu para o marido e ele comeu também. O que aconteceu? Abriu os olhos de ambos e percebeu que estavam nus e fizeram folhas e figueira e cílios para si. Por quê? Quando Deus criou o homem e, consequentemente, a mulher, eles não estavam pelados. Não tinha malícia, não tinha maldade. Quando entrou o pecado, opa, eu estou nu. Por isso que no hebraico, nudez é pecado, é vergonha. Você está nu. A pessoa em pecado está nu diante de Deus, completamente nu. Então jogou o privilégio fora. Quando eles ouviram a voz do Senhor teu Deus, que andava no jardim, a turma fica me chamando. Bom, sei como é que eles vão editar, mas vamos voltar lá em nome de Jesus. Quando o Senhor Deus perguntou onde estás, respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então perguntou, o que te fez saber que estava nu? Você comeu da árvore que ordenaram que você não comesse? Aí começou o jogo de... a mulher que o Senhor me deu por esposa me enganou e eu comi. Me deu da árvore, eu comi. Aí foi perguntar para a mulher, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Está repreendido. Então o Senhor disse para a serpente, olha, presta bem atenção que eu vou te falar, para a gente voltar lá no corpo. Quando Deus dá uma ordem, esse vídeo é tão poderoso, que o diabo é tão terrível, que 2 vezes sai fora do ar. Porque o povo começa a me ligar, e interrompe a gravação, depois eles vão ter que editar. Mas há poder no nome de Jesus, porque é um culto específico para a libertação. O inimigo não quer que você, mas ele está paralisado. Fique espírito de oração. Amém. Então o Senhor disse para a serpente, olha só, vou te ensinar. Quando Deus dá uma ordem, ele não é teu irmão, ele é nosso pai. A ordem dele é soberana, não pense que ele vai passar pano não, quem passa pano nós é Jesus, porque Deus está lá na glória e tem um advogado junto ao Pai. Quando o inimigo vem para acabar com a nossa vida, levanta o advogado do Pai, dá mais uma chance, porque eu comprei ele pelo sangue. Eu estava pregando sobre sangue, ele comprou pelo sangue, então só quem dá pode reaver, que é Jesus Cristo. Então o Senhor disse para a serpente, ele sentenciou. Quando a gente peca, é uma sentença. O Senhor sentenciou, falou, serpente, visto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, você vai rastejar sobre o seu ventre e comer pó todos os dias da sua vida. O homem foi feito do pó da terra. E quando o Senhor amaldiçoa a serpente, você vai rastejar sobre o seu ventre, você vai comer pó. Quando o homem entra na maconha, na cocaína, na prostituição, quando o homem tem problema de maldição hereditária, enfim, o homem está à mercê dele, quem está comendo pó é o diabo. Aí a Bíblia diz, o livro de Romanos capítulo 10, como alguém há de ouvir se não há quem pregue, como pregarão se não serão enviados? Bem-aventurados são os pés que anunciam as coisas boas.
Eu já fui para 25 países, levar a boa palavra ao cansado. Então, o homem foi feito em má semelhança, mas o pó, a serpente, tá comendo, sabe por quê? Para onde você vai, ele veio. Nós vamos morar no céu, louvado seja Deus. Ele foi expulso de lá. Lá é coisa magnífica, ele não quer que você vá, não quer que eu vá. Então o que ele faz? Ele começa a trabalhar no pó. Pó, isso aqui é pó. E aí eu chego lá, sai agora. Pode soltando esse pó aí que você não tem poder. Sai agora. Ele vaza, Jesus entra e oh, aleluia, somos filhos. Aí ele foi e falou, o diabo pensou, bom, eu não pude com o criado, eu vou mexer com a criatura dele. Deus levantou a profecia messiânica. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Esse ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, veja bem, e para a mulher ele disse, eu vou multiplicar sobre modo o sofrimento da sua gravidez. Em meio de dores dará luz a filho. O seu desejo será para o teu marido e ele vai te governar. Então veja aqui, o Senhor sentenciou. Quando o diabo pensou que ganhou, levantou a profecia messiânica. Não vem que não tem. Você não pode comer, que eu vou levantar uma mulher. Ela vai ter um filho e esse filho é o Salvador e eu vou pisar na tua cabeça. Glória a Deus. E aí ele falou, Adão, agora vem aqui, Adãozinho. Agora qual? Cabeça. Quem comeu fruto foi a Eva. Ela que levou para ele, mas ele é cabeça. Então veja aqui, e Adão, o Senhor disse, visto que você tendeu a voz a sua mulher e comeu da árvore, que eu ordenara que você não comesse, maldita é a terra por tua causa. Olha só, ela vai produzir cardos e abrolhos e você vai comer com o suor do teu rosto. Oh, aleluias. Porque você vai tornar a terra onde você foi formado, porque tu és pó, e ao pó tu voltará. E deu, olha aqui, deu o homem o nome Eva e a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então veja aqui, o privilégio que esse homem teve. Irmãos, Deus te dá o privilégio. Quando você sai de criatura para filho, você tem um testamento. Esse testamento você tem que ler para saber quais são as suas regalias e quais são as coisas que você não deve fazer para que Satanás não venha. Porque o diabo adora a brecha. Na brecha ele entra. Então, o Senhor aqui está mostrando que quando houve o primeiro pecado, que eu vou entrar aqui agora, o primeiro pecado só é pago pelo sangue. Então, no Velho Testamento, é que o homem matava o animal para levar, como eu havia explicado para você. Quando chegou no período interbíblico, antes Jesus chegou em Jerusalém e chorou. Porque o que permeia toda a Bíblia é a incredulidade. Ele chorou e falou, Jerusalém, Jerusalém, você não aproveitou o tempo da minha estada, agora até cego o entendimento. Por quê? Porque o Senhor usou todos os artifícios, todos os meios para o homem arrepender do pecado. Porque quando o primeiro homem e a primeira mulher pecou, o pecado ficou deliberado, virou uma confusão tão grande que teve o dilúvio. Deus pegou um homem chamado Noé e falou, Noé, faça uma arca, vou acabar com esse mundo aqui porque eu não aguento mais. Gênesis capítulo 6. Aí o Senhor pegou um homem íntegro e falou, Noé, faz uma arca. E na época não chovia no deserto, mas ele não hesitou. Noé pegou a arca e começou a fazer a arca hoje, ó, é a palavra. Ó aqui, capítulo 6. Como foram multiplicados aos homens da terra, lhe nasceu filhos e filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, os que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Bom, viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, que era
continuamente pecado sobre pecado. Então o Senhor diz que pesou isso no coração dele. E disse o Senhor, eu vou fazer desaparecer da terra o homem que criei, o homem, animal, répteis, aves do céu, porque eu me arrependo de ter feito o homem. Olha a situação que chegou ao coração de Deus. Tal era o pecado, como Nínive, uma cidade pervertida. Porém, Noé, Deus achou graça diante dele, e o Senhor falou, eis aí a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Detalhe, Noé andava com Deus. Gerou filhos são sem café, sem cão de Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra? Eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu mau caminho na terra. Então disse Deus a Noé, eu resolvi, Noé, dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, e nela fará compartimentos, e você vai calafetar com betume por dentro e por fora. O Senhor dando para ele como ele queria que fosse feita essa arca. Deste modo, farás 300 côvados, será o convento de 50 de largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura dos côvados de altura, a porta da arca, colocarás lateralmente e farás pavimento na arca, um embaixo, o segundo, e o terceiro. Aí o Senhor aqui mandou ele fazer isso aqui, e ele disse, contigo eu vou estabelecer a minha aliança, entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e os teus filhos, tudo que te pertence, de tudo que vive, olha o Senhor, de tudo que vive na terra, toda a carne, 2 em 2, cada um da sua espécie, macho e fêmea, farão entrar na arca para que conservemos vivos contigo. Ou seja, ele criou a humanidade, vamos dizer assim. Então ele mandou entrar 2 e 2, porque com certeza eles relacionariam e lá na frente procriariam, né? Então, das aves segundo a sua espécie, de gado segundo a sua espécie, o Senhor deu ordem para levar contigo tudo. E disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O dilúvio apareceu. Quando choveu um dia, ninguém deu a mínima. O segundo dia, ninguém deu a mínima. O terceiro dia, ninguém deu a mínima. Mas quando começou a submergir, batendo na porta de Noé, porque Noé fazia o que eu faço. Começou a convidar, não veio ninguém, só salvou 8 da família. Pelo menos ele foi evangelista e ganhou a família dele. Agora, hoje o Senhor fala, escuta, se converte, vem para mim. Ele manda pastor, evangelista, ele manda todo mundo pregar, tem live, tem televisão, tem de tudo. Mas cada um faz aquilo que bem entende. E Deus só tem uma coisa que ele não vai fazer, ele não vai entrar no seu livre-arbítrio. Não vai. Você tem o testamento na mão, sabe o que é certo e o que é errado. Quer continuar no pecado? Fica à vontade. Quer beber? Pode beber. Quer adulterar? Pode adulterar. Quer roubar? Pode roubar. Pode fazer o que você entender. Uma coisa você não pode entrar na glória. Só isso. Você vai ficar de fora. Então esse Noé, quando terminou a arca, ele lacrou por fora. Quando o dilúvio começou, o povo submergir, foi bater na porta dele, a graça tinha encerrado. Hoje, a graça está aberta. A Bíblia diz que, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando o evangelista sai pregando, como agora a live está pregando, você viu que tremendo? 2 vezes meu vídeo parou. 2 vezes o vídeo parou. Satanás está repreendido. Por quê? Do nada parou. Porque ele não quer que o ouvinte fique a par, fique atento àquilo que Deus tem, para que a pessoa não seja conhecedor, mas ele está repreendido. Então, quando eu entrei aqui no negócio da quebra, é que as pessoas que vão nascendo de geração em geração, a Bíblia diz que tem algumas maldições, e nós temos que
quebrar. Se você não quebrar, você é um crente salvo, mas fica patinando. Então tem crente dentro da igreja que nem vai e nem fica e vive no opróbrio. Sabe o que é opróbrio? Vergonha. Então o Senhor está quebrando esses vínculos, esses laços, para que o nome dele seja glorificado e você viva. Por isso que eu estou falando aqui de que nós no mundo tínhamos um advogado. Como eu falei, Efésios 2:8, você andava segundo o curso do seu pensamento. Nossa, o pensamento da gente, só que eu vejo o seguinte, que quando nós somos formados e entretecidos, o Espírito veio até nós. O Espírito que entrou, adentrou, quando o pai e a mãe coabitou, aquele embrião já tem Espírito. Então toda a humanidade quer uma religião. Toda a humanidade, porque ela tem um vazio. Só que o psique é que domina. Então o psique tem que ser liberto para a glória do Senhor. Então por isso que eu falo que esse advogado advogava a nossa causa. De repente, você viu que ele não está com nada, chegou o evangelista e pegou para você. Você trocou de advogado, mas você não rasgou a cédula da primeira. Que quando o advogado vem até nós, a primeira coisa que ele pede é o quê? Procuração. Ele quer uma procuração para aquele assunto. Essa procuração tem que ser rasgada em voz alta. Eu não tenho mais nada a ver com você. Olha aqui, vou dar um exemplo do entregador de pizza. Vou te dar um exemplo. Conta-se que em alguns lugares comer pizza é para quando não se tem opção melhor. Essa história se passa num lugar assim. Presta bem atenção. Um casal estava em casa sábado à noite. O marido começa a sentir fome e pensa em ir a um bom restaurante. Examina as finanças e percebe que não vai ser possível. Solicita então à sua esposa que prepare um jantar simples. E fiquemos em casa mesmo. A resposta negativa indica que ela está com dor de cabeça e pretende ir para a cama. As crianças estão muito entretidas com o videogame. Sem alternativa melhor, ele resolve usar um telefone e encomendar uma pizza. E faz alguns minutos mais... E aí ele ligou. Alguns minutos mais tarde, soa a campainha. E ele, esperançoso e com fome, abre a porta. Quem chegou? Um casal de amigos que acabou de chegar. Mas não é um amigo comum, é o amigo, maiúsculo. Mais chegado que o irmão e riquíssimo. Ao entrar em sua casa, esse amigo já sai anunciando. Vim convidá-los para um jantar no melhor restaurante, a melhor comida, tudo pago por mim. Sarou todo mundo. O casal, então, aleluia, a esposa sarou imediatamente dor de cabeça, as crianças ligaram videogame rapidinho, todos estão preparados para o melhor jantar, ainda de graça. Quando eles estão prontos para sair de casa, campainha, quem chega? O pizzaiolo. Não adianta você argumentar que você vai jantar no melhor lugar de graça, com o melhor amigo, ele não quer sair. O pizzaiolo, ele quer receber aquilo que você encomendou. Aí que for você jogar fora, você vai ter que pagar. Então veja bem, o advogado, quando ele vem cobrar, ele cobra aquilo que você deu brecha para ele, ainda que involuntariamente. É claro que eu tenho que como essa live, ela pode ter algumas polêmicas, mas pera um pouquinho. Eu fiz muito pacto. Mas muito pacto. Na minha ignorância, 2 Coríntios 2,4, o Deus do céu cegou meu entendimento. Então eu achava que Deus estava ali, estava lá. E o texto fala, fui buscado por um povo que não me conhecia, mas por mim foi achado. Eu acendia a vela de noite, de dia, de tarde, de madrugada. Eu era a rainha da vela, eu vivia ali no Bom Retiro, eu acendia a vela para tudo que eu tenho a alma. Meu Deus do céu, que situação. Sendo que Jesus é a luz do mundo. Então hoje, que a mente está esclarecida, que Jesus veio até mim, eu falei, opa, eu fiz o que você está fazendo. Eu peguei a cédula, Satanás, eu peço perdão a Deus e eu desligo no reino. O meu nome é Maria Aparecida de Jesus, porque eu sou fruto de uma promessa que na ignorância minha mãe fez. Eu sou filha de Jesus Cristo. A Camila não conheceu o mundo, e nem meu Zé vai conhecer em nome de Jesus. Então você tem que rasgar a cédula.
do passado. Então, se você fez um aborto, se você traiu, se você roubou, não interessa o que você fez, você estava na ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da minha ignorância. Agora, ao passo que o sangue que verteu na cruz, olha que tremendo. Como eu falei que o sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, quando ele foi lá na cruz há 2000 anos atrás, estava você, estava eu, estava toda a humanidade que passou e o que virá. Aquele que vier a mim não lanço fora. Então esse sangue, ele liberta-nos do pecado adâmico e consequentemente os demais que você acarreta. Então vem e não peques mais, amém? Agora você lembrou de quantos pedidos de pizza espiritual sem saber o que você fazia? Satanás no passado. Depois, quando você encontrou Jesus, um amigo melhor, que só traz do melhor, e de graça, você não queria comer mais pizza dele, de Satanás, agora você descobriu que o piseiro, ou melhor, pizzaiolo, Satanás está se cobrando e tentando entregar aqueles pedidos que você já esqueceu, e cancele ele hoje, com quebra de vínculos, laço, em nome de Jesus Amém. Cristo. Amém? Olha um exemplo real aqui. E agora aqui que é duro, viu? Ai. Bom, por exemplo, a Bíblia diz, falar da Bíblia que, para a Bíblia, se der polêmica, eu não estou nem aí. Alguns até receberam os seus nomes próprios em homenagem a alguma imagem. Tudo bem. Vejamos o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Lá em Deuteronômio 18, 10 e 11, lá está escrito assim: não haja no meio de ti nem necromante, nem quem consulte a morte. A chamada necromancia é abominação diante de Deus, e a prática de qualquer consulta a quem consulta mortos. Então, aquilo que eu falei para os amados, tem um texto aqui que eu não posso falar, que me pediram para não falar de religião. Eu concordo, tudo bem. Mas escuta aqui. Eu fui mesa branca. Eu fui em toda essa área. Lá na mesa branca, eu conversei com a mãe do meu pai. Mas não era ela, não tinha outro, meu Deus, era ela. Eu amava como eu amava aquela mulher. E ela veio falar comigo e me deu algumas ordens e falou que eu não ficaria naquela casa, que eu ia ficar na última dessa linha e tal. E aí, como Deus tem um plano, eu falei, nossa, vó, mas está tão estranho que a senhora é mulher, está no corpo de um homem. A sessão acabou. Quando a sessão, ela falou assim, eu falei, onde a senhora estava? Eu estou no Brilho das Pedras. Ezequiel 28 diz que Satanás estava no Brilho das Pedras. Então eu falei, chama minha avó de volta, que até hoje não apareceu, porque era um inimigo puro, sem mistura. Então, quando eu saí, que eu adentrei para o Evangelho, eu quebrei todo o vínculo com as trevas, que na minha ignorância eu quebrei. Eu repreendi em nome de Jesus Cristo, e hoje eu sou livre para a glória do Senhor. Então eu quero dizer para você que alguns cristãos, eles vivem de sofisma. Então veja bem, você vem de uma tradição, não vem? Minha mãe, não adiantava pregar para ela que a tradição dela era aquela. Então ela tinha uma tradição e consequência, uma sofisma. O que é um sofisma? É uma falsa verdade. Porque se você perguntar para ela, a senhora ama Jesus? Eu tenho uma tia que estava nas últimas. Tia, a senhora ama Jesus? Nossa senhora, ele é tudo para mim. Ela ama ele, mas ela não deixa de crer que a Aparecida liberta ela. Ela não tem esse entendimento, porque quem morreu na cruz não foi Aparecida, não foi padre, não foi pastor, não foi ninguém, foi Jesus. Ele que morreu na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque sem derramamento, você não tem remissão de pecado. E o sangue dele não havia dolo, ele é puro. Tanto que a semente que gerou ele não foi esperma de homem. Jesus, o que colocou nele foi o Espírito Santo. Ele não é semente de homem. Então, ele não havia dolo, ele foi a seu temor, morreu na cruz.
E ali meu pecado foi perdoado, o seu foi perdoado. Por isso que hoje você sai da criatura e é filho. Só que você tem alguma sofisma. Eu vou mostrar para você o que é uma sofisma. O que é uma tradição, sabe? Para você aprender que nós temos que ficar libertos para a glória do nome de Jesus. Vou só algumas fortalezas aqui. Não sei nem se dá tempo, que horas são? São 9h10. Vou te falar aqui o que é uma fortaleza. Aqui. Pessoas que já são salvas, que já gostam do Senhor. O que é uma fortaleza? O que os homens chamam de salvação simplesmente é a primeira etapa do plano de Deus para a nossa vida, que é conformar-nos em caráter e em poder da imagem do Senhor Jesus Cristo. Agora o texto fala, porque embora andando na carne, o texto sagrado, que lá em 2 Coríntios 10:3, assim. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando o sofisma. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:3, 5. Veja aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui aos Coríntios, Paulo falando que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para dizer fortalezas, e anulando o sofisma. A sofisma é a falsa verdade, e anulando fortalezas. Porque para nós levar sempre cativo o pensamento em obediência somente a Jesus Cristo. Toda libertação bem-sucedida deve começar primeiramente com a destruição daquilo que defende o inimigo. Ao falar sobre luta espiritual, o apóstolo Paulo coloca a palavra fortaleza para definir as fortalezas espirituais, dentre as quais Satanás e sua legião se ocultam e se protegem. Essas fortalezas existem nas estruturas pensantes, que são ladrões de pensamentos e de ideias que governam os indivíduos, as igrejas e as comunidades e as nações. Antes que você possa reclamar a vitória, é necessário você derrubar tais fortalezas e quitar a armadura de Satanás. Então a arma poderosa do Espírito poderá saquear a casa de Satanás com toda a eficácia. Lá no Antigo Testamento, o termo bíblico tinha significado de uma habitação fortificada, que se usava como meio de proteção contra os inimigos. Encontramos que Davi se ocultou de Saul em lugares fortes no deserto montanhoso de Sif, em Oreza, que está em 1 Samuel 23:14. Então, essas são algumas fortalezas. Agora eu quero te ensinar aqui. Uma fortaleza pode ser para nós uma fonte de proteção contra os demônios, quando o Senhor se converte em nossa fortaleza. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que eu me refugio. Salmo 18, versos 2. Agora eu vou te falar aqui algumas coisas que a maioria tem e às vezes não quer entender sobre o nosso fortaleza. Vou te mostrar aqui. Veja bem. Levando cativo todo pensamento em Cristo. É raro o cristão que não esteja limitado por pelo menos uma dessas seguintes fortalezas. Fortaleza, amor frio. Tem pessoa que perdeu até o amor próprio, não ama ninguém. Para ele é o mundo dele, acabou. Não pensa em mulher, marido e filho. É uma pessoa fria, é uma fortaleza do inferno. Falta de perdão, ele diz que não vai perdoar e acabou. Ele tem uma fortaleza do medo, fortaleza da cobiça. Tudo para ele cobiça. Isso é uma fortaleza maligna. Ele é uma pessoa orgulhosa. Sabe por que a pessoa é orgulhosa? Você está vendo que a pessoa está fora e está enchida de orgulho. É uma pessoa
glutonaria. Come, parece lima nova. Tudo que você pergunta, ele não fala não, ele fala eu quero. Isso é uma fortaleza. Mas a pessoa não está com fome, mas quer comer para saciar o ego. É uma coisa, é uma fortaleza do inferno. Incredulidade. Deus desce do trono, fala pela palavra, usa sonho e profeta. A pessoa subestima, isso é uma fortaleza. E tem a fortaleza dos ciúmes. Devido ao que nos excusamos tão rapidamente, é difícil discernir as áreas de opressão em nossa vida. Depois de tudo, esses são os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa percepção, e justificamos defender nossas ideias. No mesmo grau de intensidade com que justificamos, defendemos nosso próprio eu, como está escrito. Porque como imagina a minha alma, assim você é. Provérbios 23:7. Como você imagina que a sua alma é, você é. Então você tem que imaginar que você é o melhor de Deus, imaginar que você já venceu, imaginar que você pode todas as coisas. Você tem que imaginar, eu sou bela, eu sou... O que a tua alma imagina você. Em outras palavras, a essência de que somos está em nossa vida de pensamento. Portanto, antes de qualquer libertação possa cumprir, devemos reconhecer e confessar com toda honestidade as nossas necessidades. Devemos deixar de pretender que tudo está bem e devemos nos humilhar e buscar ajuda. A primeira fortaleza que deve ser derrubada é a fortaleza do orgulho. Você está bem? Estou ótimo. Não, eu não preciso. Não. Ele é o Google da vida. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele ensina todo mundo e não vive nada. É o Google da vida. Você olha para a cara da pessoa, ele faz uma exegese e uma hermenêutica da palavra que você fala assim, é o mestre, mas ele não vive nada. Isso é um orgulho. Isso é uma fortaleza maléfica. Em vez de chegar e pedir ajuda, ele fica apanhando, deixando os outros se lascar e não quer mudança. Arrebentar para lá. Fortaleza do orgulho. Pois até quando não tem a vontade de admitir-se que necessita de libertação, nunca será livre da fortaleza. A mente dessa pessoa é uma pessoa, mais do que nunca, o quarto é alimentado por demônios. Então, essa pessoa tem uma mente, ele tem um psique, mas esse quarto é alimentado por demônios, porque a pessoa está andando, você sabe que é um beco sem saída? A pessoa está andando na escuridão, ela perde aqui, perde ali, perde lá, perde, você olha para... Não precisa de libertação, eu conheço a palavra, ainda prega, chora, dá dízimo, ele dá oferta, mas é uma pessoa que está num quarto fechado, a mente completamente usada pelo diabo. O diabo conhece a Bíblia. Só para você ter ideia. Aonde você vai, ele veio. Então aqui, ó. O quarto é alimento para demônios. A fim de termos conhecimento de que é errado em nós, devemos ter um padrão do que Deus considera o correto. A fim de termos conhecimento do que é errado em nós, devemos ter um padrão do que Deus considera o correto. Não é o padrão que eu quero, é o padrão dele. O que ele considera correto? O quê? Então lá dentro você quer inventar o pavão. É o que Deus quer. Jesus Cristo é o modelo daquilo que Deus considera típico para o homem como nova criatura. E ele fala aqui na palavra aos Efésios 4:23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É o que diz o texto sagrado. Jesus Cristo não é somente o nosso Salvador, ele é o único em virtude de sua presença dentro de nós. Nos conforma com a sua imagem, o primogênito de uma família de filhos gloriosos. Olha aqui diz o texto sagrado aos Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as causas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoados por meio de sofrimento, o autor da salvação dele. Hebreus 2:10. Sabemos que todas as coisas, aleluia, cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28, 29. Para encerrar, devemos capturar e crucificar todo pensamento e atitude incorreta. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Aleluia. Devemos capturar e crucificar todo pensamento, atitude incorreta. Bateu na tua mente que é incorreto, você tem que crucificar. Devemos fazer em nós mesmos um caminho para a vinda do Senhor. Precisamos permitir o aumento do governo de Cristo, até que sejamos cheios do Espírito, que não somente creiamos nele, mas sim que creiamos no seu amor. Seus pensamentos, seus desejos devem ser o nosso interior. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e entregou por amor a mim. Gálatas 2:20. Aleluias. Amém, amados? Eu queria... A Lucy falou que meu netinho está louvando a Deus lá no fundo, é verdade, ele chorou que ele quer mamar. Mas quero dizer uma coisa para os irmãos, eu quero aqui pedir perdão para os irmãos, tem muita coisa para te ensinar, mas eu percebi, eu entrei online, de repente alguém me chamou para o vídeo. Chamei o vídeo novamente, outra pessoa me telefonou, o vídeo parou. É uma obra das trevas, sabe? Porque é um culto de libertação. Então eu quero pedir as escusas, porque depois eles vão lá e eles consertam os vídeos e tornam um só. Eles editam, né? Amém, amados? Então eu quero louvar a Deus pela vida da Vera, a Vera do Rio Pequeno. Cristo salvou ela e ela assiste todas as lives. E eu quero glorificar Deus pela tua vida. Quero glorificar Deus pela vida da Lilian. Conversei com você ontem. Quero glorificar Deus pela vida. Ai, como é o nome dela hoje? Falei com ela hoje. Ai, esqueci o nome dela. Falei com ela hoje. É uma amiga do Manuel. Falei com ela hoje, esqueci o nome dela. Eu quero glorificar Deus pela vida... É um nome estranho, não é meio difícil. Eu quero glorificar Deus pela vida do Paulinho, do Francisco, do Everton, Rosana Parece Pereira. Thelma, bem, mas não é Thelma. Parece que é Thelma. Kelma. Eu quero glorificar Deus pela sua vida, viu, querida? Pela vida da Rosana, pela vida da Lucy. Lucy, que bênção, viu, Lucy? Louvado seja. Lilian, olha, Lilian, você é uma bênção, tenha fé. Que Deus, a hora que Ele encontrar o momento exato, grande será o trabalhar. Porque você foi chamada para a paz. Você foi chamada para uma vida cheia de novidades. Abundância. O resto é furado. Aí, Mateus. Obrigada. O Manuel falou, o nome dele é Kelma. Obrigado. Essa Kelma é muito gente fina, viu? Deus vai fazer uma obra. Nossa, eu não vejo a hora de encontrar com ela. Tremenda. Como eu não vejo a hora de encontrar com a Lilian. Eu até dei o endereço da minha casa. Vai ser um prazer em tê-las conosco. Deus vai fazer uma... Irmã, eu conheço a palavra. Hoje eu vi claramente que as pessoas são libertas. Porque eu vi uma fúria do inferno. Onde se viu o vídeo parar? Onde se viu? Está repreendido em nome de Jesus. Está paralisado. Olha, a Lucy está dizendo que ama você, viu, Lilia? Lilia Orsolan. Eu amo sua vida. A Lucy Borba está dizendo que te ama. Vai ver que ela te conhece. Amém, eu creio e recebo. Então ela te conhece, né, Lilia? Vocês eram da Vila Euro, né? Então é isso mesmo. Mas eu já estou com outro pastor, a José Carlos. Glória a Deus. Eu abençoo a cada um. Simone Fernandes, Deus abençoe. Eu não vejo a hora de nós estarmos no presencial. É muito bom, né? Presencial. Mas essa pandemia, a gente tem que vigiar, né? Eu sou de risco. Os 3 pastores é de risco. Eu, pastor Evandro e a pastora Beth, somos de risco. E a gente tem que... Jorge Braçoloto, que saudade. Tudo bem com você, querido? Olha, Lilian, Lucy, ela falou que também ama você. Para me passar o telefone da Lucy, vou passar, viu? Olha, a Lucy disse que você é amiga de longas datas. Glória, tá vendo? A família de Cristo é uma família grande, aleluias. Glória. Olha, Lucy,
9860-78565. Lilian. Vou repetir. 9860-78565. É o telefone da Luci. E o telefone, a minha igreja é na Rua Banda, 434, ao lado do Teatro Vera Cruz. Jardim do Mar. Jardim do Mar. Logo, logo vamos estar juntos em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus que até dezembro já regularizou essa pandemia aí. Em nome de Jesus. Quando eu estava pregando, nossa, eu vi uma situação numa pessoa, o Senhor não me abriu assim exatamente de onde você é, mas uma situação tão grande que eu fiquei tonta. Me deu assim como que um êxtase, você viu, percebeu? É. Conversando com ele, me dando eu falei, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Olha, eu quero dizer para ti, se você precisa de uma libertação, que você não pode pôr aqui na live, não tem problema. O meu telefone é 989026188. Eu terei o prazer de atender você pessoalmente, em particular. Porque eu sei o quanto é duro sofrer, entendeu? Nossa, hoje foi complicado essa live, mas está repreendido em nome de Jesus. Toda vez que a gente dá isso aí nas igrejas, a gente pega intercessores, porque a opressão é muito grande. Mas o Senhor é maior que toda a opressão, amém? Mais uma vez eu quero pedir perdão, porque 3 vezes o vídeo parou, perdão mesmo. E toda vez que você vê que 8 horas eu estou online, tem pessoas que me chamam, então chama depois que à noite é uma criança, mas antes, nesse momento não dá. Tá bem, amados? Quero agradecer a todos pela atenção, vocês são uma bênção. Eu amo vocês. Ontem me ligou aqui, Los Angeles, Lorena. Conversei com ela um bom tempo. O Matheus pôs meu telefone, 989026188. A Lorena me procurou, ela estava lá, na Los Angeles. Conversei bastante com ela. Se Deus aprovar, né? A gente estará junto. Já trabalhei lá também. É muito bom estarmos juntos também, queridos. Quero agradecer a Deus pela vida de todos da igreja, todos os irmãos que tão carinhosamente esteve comigo no momento de aflição. Já passou, a Camila já teve o bebê, já está tudo bem para a glória do nome do Senhor. Amém? Já está aí chorando toda. Amém, Gisele? Então, minha amada Lília, assim que você quiser vir falar comigo, eu já te dei o endereço, vai ser um prazer, tá bom? Gisele, eu também estou com saudade de você, viu, querida? O Cícero, dá um abraço, saudade dos irmãos de Interlagos. Só o meu pastor que eu vejo assim esporadicamente. Mas eu tenho saudade de vocês, amém? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor, que vocês tenham um ótimo término de domingo, hora que eu já fiz o exame, e eu estou com refluxo no esôfago. Eu já fiz o exame, agora vou ser medicada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Molina Maurício, um abraço. Maurício é o de Portugal, não é isso? Jéssica Pereira, estou longe, mas estou vendo. Você está lá em Franca, né, Jéssica? Fala comigo sempre, glória a Deus. Tem muita gente aqui. Débora, amém, Débora Regina Lopes. Louvado seja Deus pela sua vida. Lucia, aquele abraço, hein, Lucia? Francisco, Elizabeth, cuida de criança. Louvado seja Deus. Amém, amores. Amo vocês. E desculpa mais uma vez, eu não tive culpa, porque o vídeo parou também. Vera do Rio Pequeno, aquele abraço, viu, querida? Estou orando pela sua família. Um beijo no seu coração. Fiquem na paz do Senhor, amém?